2h45, a gente volta a tratar das doenças que têm trazido alerta para o setor público de saúde, a dengue, assim como a Covid, os vírus da influenza, assim como outros da gripe. E é por isso que a gente convidou hoje para conversar com a gente o pesquisador titular da Fiocruz, o Rodrigo Stabile, que é especialista em saúde pública, também membro da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que já está conectado com a gente. Seja bem-vindo, Stabile. Olá, Sandra. É um prazer falar com você, com o Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Bem, a gente queria entender um pouquinho, né, diante de tantos vírus circulando, né, e das infecções, do risco que existe delas virem associadas, né? Individualmente já tem os seus riscos, mas qual é a possibilidade de uma pessoa, né, ser infectada com dengue, ter Covid ou mesmo a gripe? Sandra, a gente tem visto, né, um aumento significativo do número de casos de Covid-19, sobretudo porque nós tivemos aí duas reuniões importantes, né, no final do ano. A gente teve as festas de final de ano e depois a gente teve aí o carnaval, né? Então a gente vê, e é uma doença que é transmitida de contato pessoa a pessoa, a gente percebe um aumento significativo da Covid-19 na nossa região, no estado de São Paulo, como um todo, né? E também, né, na última terça-feira, o próprio Estado de São Paulo já decretou emergência em saúde por causa da condição de dengue em todo o território do próprio Estado, na região de Campinas, também uma região que vem tendo um aumento significativo de número de casos de dengue. É bem possível, Sandra, que a pessoa possa apresentar, então, um quadro de dengue e de Covid ao mesmo tempo, uma vez que nós estamos falando de vírus diferentes, nós estamos falando de vírus que acometem sistemas diferentes em muitos casos, não é? Então, um que necessita de ter a picada do mosquito Aedes aegypti, né? Há um tempo de incubação para poder manifestar a doença, e o vírus da Covid, que é uma transmissão respiratória. O que a gente tem observado, Sandra, é que quando a gente tem dupla infecção, né, com Covid, né, e o próprio dengue, a gente vê casos mais graves, e esses casos podem ter uma gravidade maior dependendo da condição física do paciente, né? Então, se o paciente é idoso, o paciente possui uma comorbidade, se o paciente é imunossuprimido, a tendência desta dupla infecção é de ir para a gravidade das manifestações clínicas ocasionadas os dois vírus, Sandra. Doutor Rodrigo, boa tarde. Eu queria seguir nessa linha também, mas agora perguntar para quem tem uma imunidade melhor, né? Porque às vezes passa por uma Covid assintomática. A gente também sabe de casos de dengue que também são assintomáticos, né? Para essas pessoas, caso aconteça de pegar as duas doenças ao mesmo tempo, a chance de gravidade também existe por serem duas doenças ou não? O organismo tem defesas para isso? Marco, essa pergunta é importantíssima, né? Na verdade, a nossa condição de doença, ela leva em consideração a nossa capacidade de combater o vírus. Então, se eu tenho um sistema imunológico que é mais preparado, geralmente as crianças, né? Porque é como se fosse um carro zero, né? A criança está lá com o motor zero ainda, o sistema imunológico está acontecendo, está a todo vapor, né? A partir do momento em que a gente começa a envelhecer, o sistema imunológico começa também, como motor, a apresentar ali as suas falhas. Mas pode acontecer, Marco, de ter aí dengue assintomática e Covid assintomática numa pessoa. Essas pessoas, elas não têm a manifestação clínica da doença, mas elas estão transmitindo porque elas portam o vírus ali, né? Então é muito importante que a gente aconselhe aí as pessoas, né, se tiver alguns sintomas, né, seja ele brando, né, uma dor de cabeça, né, uma sudorese, né, um suor, né, coriza, prestar um pouco mais de atenção, né, porque, obviamente, que o vírus pode ser brando para esta pessoa que tem um sistema imunológico mais eficiente, mas ele pode ser
mais grave para uma pessoa que esteja ali do lado dela, um idoso, né, que possa, por exemplo, contrair a Covid-19, que é uma doença respiratória. Uhum. O Stabile, tem também um questionamento a respeito, por exemplo, de um mal-estar que a pessoa começa a sentir, né, e ela tem esse contato, às vezes, no ambiente de trabalho com outras pessoas, e ela não conseguir identificar de imediato o que seria esse mal-estar, acha que é alguma coisa que pode ter comido, não feito tão bem. Nessa condição já é necessário fazer algum tipo de prevenção, seja o uso de máscara ou tentar um pouco mais o isolamento? Sandra, isso é muito relativo e vai muito da consciência da pessoa, né? O que a gente sabe é que após a vacinação, né, então a gente viu há 2 anos, nessa época do ano, nós estávamos com os sistemas colapsados pela Covid-19, porque a gente ainda não tinha uma vacinação eficiente contra a Covid. A partir do momento que a gente começou a perceber a vacinação, a gente aumentou o número de vacinação, a gente decaiu a gravidade da doença, né? E ela se tornou, para a maioria dos casos, uma gripe mais leve. Mas é muito importante, em ambiente fechado, sabendo que nós estamos em alta transmissão, uma pessoa que se sinta mal, né, que tenha aí um mal súbito, não é, seja ele leve, ou um desconforto, um certo cansaço, e ele persiste, é importante que use máscara, porque a máscara é uma barreira natural, né? Então, a partir da máscara, eu consigo proteger, por exemplo, o meu ambiente de trabalho e proteger pessoas que eventualmente possam ter uma comorbidade no meu ambiente de trabalho e que possa apresentar um caso mais grave caso se infecte com a doença. Agora, pensando no caso da dengue, que o processo de transmissão é diferente, né? As orientações, elas são passadas assim de forma até muito constante, né? Ainda mais diante desse cenário de epidemia aqui em Campinas, em várias cidades. Em relação a isso, né? Assim, existe talvez uma negligência social diante dos casos de não acreditar, talvez, que vá ser picado, que vá ter a doença ou ter complicações? Você tem que ditado que o jardim do outro é sempre mais verde, né? Então, em doença, né, em zoonose é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente sempre acha que o problema do mosquito está lá no terreno do vizinho. Mas, na verdade, né, o Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, ele é um mosquito preguiçoso, ele voa 100, 150 metros, ele voa abaixo, né, ele gosta de ficar dentro de casa. Então, se eu estou observando o Aedes aegypti dentro da minha casa, isso quer dizer que o criadouro desse mosquito está dentro de casa. Então é muito importante que a gente gaste 10 minutos na nossa semana, olhando atrás das nossas geladeiras, olhando no ar-condicionado, olhando onde tem água parada, porque a gente eliminando a água parada, a gente elimina a possibilidade de criação, e se a gente faz isso uma vez na semana, o ciclo do mosquito é de uma semana. Então quer dizer que eu não preciso ficar olhando todo dia. Olhei na segunda-feira, eu posso olhar lá na segunda-feira que vem, e aí eu consigo baixar a chance do mosquito se reproduzir e dar a chance de adquirir a dengue, de pegar a dengue, porque a dengue só consegue, o ser humano só consegue pegar a dengue se tiver a picada do mosquito, Sandra. Eliminando o mosquito, a gente elimina a doença. Bom, Rodrigo Stabile, tem mais alguma dúvida, Marco? Eu tenho, mas essa aqui não é minha, é do Ailton aqui de Campinas, do Jardim Nilópolis. Se dá para pegar as 3. Geralmente se a pessoa tá com Covid, ela não tá com influenza, né, doutor Rodrigo? É muito azar, né? Ô, Marco, assim, se pegou as 3, joga na Mega Sena. Tem chance aí de ganhar. Mas, assim, é possível, né? Nós estamos falando de vírus diferentes. O que acontece é que se a pessoa é vacinada contra a influenza, né, e contra a Covid, a gente tem a chance aí de nem perceber a doença ou perceber de forma branda. Mas é possível que você tenha aí a grande sorte
né, de contrair os 3 vírus, né, e passar bem, né, ou não ter uma gravidade, né? Por isso que é importante, nesse momento de alta transmissão, a gente se precaver. Só uma última pergunta, doutor Rodrigo, essa talvez, né, já que não é fácil ter as duas ao mesmo tempo, né, as 3, então, claro, como você brincou aí, só acerta na Mega Sena, mas se tiver as duas, tem que dar prioridade para algum tipo de tratamento, porque a gente sabe, né, se tá com Covid, por exemplo, tem que ficar fechado. Se tá com dengue, a pessoa às vezes nem tem força para levantar por causa das dores nas articulações, nos olhos. Dá para fazer o tratamento das duas juntas ou tem que ter uma prioridade? Não, dá para fazer o tratamento das duas juntas, Marco, porque na verdade o tratamento tanto para Covid quanto para dengue, ele é um tratamento para melhorar a condição do paciente. Nós não temos antiviral, né, disponível, né, para Covid nem para dengue. A gente tem, claro, o antiviral para Covid que é eficiente, ele é administrado em caso grave, mas quando este caso está muito grave, a pessoa já está hospitalizada, né? Mas em casa, o tratamento ele é um tratamento feito para tirar a dor, com analgésicos, né? E o que é essencial neste caso, tanto para Covid quanto para dengue, Marco, é a hidratação, né? Para dengue, ela é crucial, né? Para a Covid, ela melhora a nossa condição imunológica também, né? Então, esta é a grande dica para que a gente não tenha aí uma dengue mais grave, que é não perca a oportunidade de se hidratar. Se você não está conseguindo se hidratar, tendo forte diarreia e vômito, procure o sistema de saúde imediatamente, porque esse é o ponto crucial que pode definir a gravidade e até a letalidade da doença, Marco. Perfeito. Até para orientação, qual que é a porcentagem para fazer aquele soro caseiro, Rodrigo? Sim, o soro caseiro, na verdade, é em 1 litro d'água, né? Então, você vai colocar ali 2 colherzinhas de café de açúcar para 1 colherzinha de sal, né? E aí você mexe e pode se hidratar. Se tiver dúvida, Sandra, procure a atenção primária próxima da sua casa, que você terá uma orientação aí de como fazer, qual é a quantidade que você deve beber, porque isso varia de acordo com o nosso peso. Sempre é importante a gente ter aí orientação do profissional de saúde, que na região de Campinas está mobilizado para poder informar aí a população. Com certeza. Rodrigo Stabile, muito obrigada pela atenção aqui com a CBN, um bom dia e até uma próxima. Até uma próxima, bom dia para vocês, bom trabalho. Obrigado. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações, a participação também dos nossos ouvintes, os nossos olheiros também aí pela